Notícia triste, mas a gente tem que dar essa notícia aqui para vocês, porque estava na homepage do UOL e também está aqui na Folha Democrata, porque é uma notícia, enfim, que envolve também os órgãos públicos. Vou jogar o link aqui para vocês poderem acompanhar, mas vamos lá para todo mundo ficar bem informado. Casos de estupro aumentam 8,2% no Brasil em 2022. Vamos ver juntos aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem a live. Tá legal a transmissão, gente? Vocês conseguem me ouvir bem? Por favor, digam aí para mim. Da Agência Brasil, o número de casos de estupro é o maior desde que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública começou a acompanhar os registros. Os casos de estupro e estupro de vulnerável notificados no ano passado às autoridades policiais chegaram a 74.930, o que representa 36,9 em cada grupo de 100 mil habitantes. Caramba, tá dando problema aqui, gente? O que tá rolando aí na live? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Tá normal, né? Boa. O número é 8,2% maior do que o registrado em 2021, de acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira, dia 20 de julho, no Anuário Brasileiro de Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os casos de estupro somam 18.110 vítimas em 2022, um crescimento de 7% em relação ao ano anterior. E os de estupro de vulnerável, 56.820 vítimas, 8,6% a mais do que no ano anterior. Segundo esses dados, 24,2% das vítimas eram homens e mulheres com mais de 14 anos e 75,8% eram capazes de consentir, fosse pela idade, menores de 14 anos, ou por qualquer outro motivo, deficiência, enfermidade, etc. Apenas 8,5% dos estupros do Brasil são reportados às polícias e 4,2% pelos sistemas de informação de saúde. Assim, conforme a estimativa, o patamar dos casos de estupro no Brasil é 822 mil casos anuais. A pesquisa revela que crianças e adolescentes continuam sendo as maiores vítimas de violência sexual. 10,4% das vítimas de estupro eram bebês e crianças com idade de até 4 anos, 17,7% das vítimas tinham entre 5 e 9 anos e 33,2% entre 10 e 13 anos. Ou seja, 61,4% tinham, no máximo, 13 anos. Aproximadamente 8 em cada 10 vítimas de violência sexual eram menores de idade. Pela legislação brasileira, uma pessoa só passa a ser capaz de consentir a partir dos 14 anos. De acordo com o anuário, no ano passado, 88,7% das vítimas eram do sexo feminino, 11,3% do masculino e 56,8% eram pretas ou pardas. No ano anterior era 52,2%. Está refletindo a desigualdade social. Gente, vocês estão me ouvindo? Como é que está aí? Digam, por favor, como é que está a transmissão. Quero saber se está tudo normal. Eu acho que a minha internet está oscilando, só para variar, assim, só para me deixar muito feliz com todas essas notícias pesadas que nós já temos, né, meus queridos? Embora não tenhamos pesquisa sobre o tema no Brasil, é comum ouvir relatos de profissionais de educação ou mesmo de policiais que indicam que foi o professor ou a professora que notou diferenças no comportamento da criança e que primeiro soube do abuso. Assim, a escola tem um papel fundamental para identificar os episódios de violência, mas principalmente em fornecer o conhecimento necessário para que as crianças entendam sobre abuso sexual e sejam capazes de se proteger, diz o anuário. Ainda segundo o anuário, é comum a criança não ser capaz de reconhecer o abuso, seja por falta de conhecimento ou seja por vínculo com o agressor. É compreensível que a criança tenha algum sentimento de amor ou mesmo de lealdade pelo agressor, já que em geral o abuso é praticado por pais, padrastos, avós ou outros familiares. Além disso, o abusador tende a manipular a criança com ameaças ou subornos, o que garante o silêncio da vítima. O sentimento de culpa ou vergonha costuma estar presente na criança, que acaba não revelando nada a familiares. Conforme os registros, 82,7% dos abusadores são conhecidos da vítima, 17,3% são de desconhecidos. Entre as crianças e adolescentes com idade de até 13 anos, os principais autores são familiares, 64,4% dos casos, 21,6% conhecidos da vítima, mas sem relação de parentesco. Entre as vítimas de 14 anos ou mais, chama a atenção que 24,4% dos abusos foram praticados por parceiros ou ex-parceiros íntimos da vítima.
37,9% por familiares e 15% por outros conhecidos. Apenas 22,8% dos estupros de pessoas com mais de 14 anos foram praticados por desconhecidos. Fala, Alessandra Falas, tudo perfeito? Te amo, Zambardini. Opa, Alessandra, obrigado, querida. Obrigado por você nos acompanhar aqui. E obrigado pelo carinho, gente. A gente precisa de muito carinho nesse trabalho. É um trabalho muito solitário, um trabalho muito complicado, em que a gente lida com dados chocantes como esse, o aumento dos estupros. Hoje eu estava entrevistando com o César Calejon lá no DCM, a advogada das vítimas do Felipe Prior, né, que é ex-BBB. E, cara, como é difícil esse assunto, como é necessário que a gente faça lives e mais lives e mais lives, como é necessário que a gente leia as notícias para vocês, porque muitas vezes os portais de notícias eles ficam guiados apenas pela audiência e não focam nos assuntos que realmente importam. Aqui a gente tem foco especial, eu seleciono as pautas que eu quero abordar com vocês. Lá no DCM também tem uma boa seleção de pautas que são necessárias. Às vezes a gente irrita a audiência por lá, mas também é importante. Mas são assuntos que são muito necessários. E esse financiamento que vocês dão, de R$2, gente, de R$1, que vocês puderem ajudar, é muito significativo para a gente que está aqui o dia todo tendo que cuidar da saúde mental com esses assuntos absurdos. A residência é o local que aparece com mais frequência, já que, em média, 68,3% dos casos somados de estupro e estupro de vulnerável ocorreram na casa da vítima. A proporção dos estupros de vulnerável que ocorreram na casa é de 71,6% e nos estupros é de 57,8%. A via pública foi o local apontado em 17,4% dos registros de estupro e em 6,8% dos de vulnerável. A maioria dos casos de violência sexual, 53,3%, ocorre à noite ou na madrugada, entre as 18 horas e as 5h59. Quanto às ocorrências de estupro de vulnerável que atingem principalmente crianças, a maioria, 65,1%, foi ao longo do dia, entre as 6 e as 11h59, ou entre meio-dia e as 17h59, período em que a mãe ou a cuidadora em geral está fora. Segundo Juliana Brandão, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de casos de estupro é o maior desde que a instituição começou a acompanhar tais ocorrências. E é difícil atribuir o número a um único fator, principalmente porque é um crime extremamente complexo que tem as suas especificidades. Nesse caso, estamos falando de crianças de até 13 anos, consideradas vulneráveis. Esse aumento dos números é apenas um aumento das notificações, porque o crime do estupro em si já é um crime que, pela natureza que carrega, já tem muita subnotificação. Quando estamos olhando para esse universo de mais crianças e adolescentes, é mais difícil ainda imaginar crianças e adolescentes que foram responsáveis por notificar uma grande violência que eles sofreram, afirmou a especialista. Para Juliana, é possível que esse resultado seja fruto de um conjunto de fatores que pode ser explicado, em parte, pelo maior empoderamento das vítimas, mas não se pode esquecer de analisar que há pessoas que estão sendo os vetores dessa comunicação oficial para as autoridades, os adultos. E são esses adultos que conseguiram, de alguma forma, funcionar fazendo essa mediação, ouvindo o relato de crianças e adolescentes e levando para a polícia para que o registro fosse efetivado, diz a especialista. Reportagem aí da Flávia Albuquerque, da Agência Brasil, que trazemos aí na Folha Democrata para você se manter muito bem informado, meus queridos e minhas queridas. É isso aí, vamos tocando aqui.